Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Marcos, capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam, ou melhor, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra.
E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então esta foi a leitura de Marcos capítulo 4. A gente percebe aqui várias parábolas. A primeira delas é aquela parábola dos 4 tipos de solo, onde a semente é plantada, ou a semente, na verdade, é semeada, né? E aqui você pôde perceber a explicação dela, do versículo 10 ao versículo 20. A grande questão que nós devemos prestar atenção aqui é que não depende do semeador o crescimento da semente plantada. Não depende do semeador, mas depende sim do solo em que essa semente foi plantada. Inclusive, não está no poder do semeador o fazer essa semente crescer, ainda que seja um solo bom, um solo apropriado. A gente percebe na parábola da semente, do versículo 26 ao 29, que o semeador não faz nada. É Deus quem produz o crescimento daquela semente naquela vida. A parábola da candeia, né, fala de algo que não deve ser colocado debaixo de um alqueire, de uma cama, mas de algo que deve ser colocado no velador, né? E a gente percebe, à luz do Evangelho de Mateus, que nós somos como esta candeia que não pode se esconder. Nós devemos testemunhar de forma visível para o mundo, notória para o mundo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos observar aqui é a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é bem pequenininho, é bem pequeno, mas quando ele cresce vira a maior das hortaliças, né? Então, o reino de Deus, ele cresce de forma, ele é muito, muito expressiva, mas não visivelmente, mas sim dentro do coração das pessoas, né? E por fim, aí o poder de Jesus acalmando a tempestade, né? E ele demonstra ali o seu poder e adverte aqueles que estão com ele, né? Como é que não tendes fé? E eu creio aqui que, na verdade, a advertência de Jesus não é contra o fato de eles não terem ousado determinar que aquela tempestade parasse. Não é isso. Isso não é fé. Eu creio que a advertência de Jesus é que eles deveriam estar confiantes de que, porque Jesus estava ali, eles estariam guardados e protegidos pelo seu poder. Isso é fé. Independente de qualquer situação, nós nos sentimos seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé.
Muito bem, esse foi o capítulo 4 de Marcos e amanhã a gente continua. Deixe aí seu comentário, se inscreva aí no canal, ative as notificações, dê a sua curtida, compartilhe também nos grupos de amigos, da família. Eu quero dar as boas-vindas a alguns novos inscritos que chegaram por esses últimos dias. Que Deus abençoe muito vocês e vamos interagir aí pelos comentários também, tá bom? Apenas um detalhe aí ao Marcelo. Marcelo deixou um número para mim no WhatsApp, né? Eu dei uma conferida, mas me parece que tem algum número a mais, então dá uma revisada aí, qualquer coisa escreve de novo o seu número, tá ok? Fica com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.